Olá, crianças! Vamos a mais uma aula do 9º ano de Estudos Amazônicos. Na aula de hoje, nós iremos dar prosseguimento à apostila que nós já iniciamos em sala de aula, Africanos e Afrodescendentes na Amazônia. Bom, crianças, nessa primeira parte, nós iremos dividir em duas partes a aula, certo? Nessa primeira parte, a gente entende que o quê? Dentre as principais questões colocadas da história, na Amazônia, em razão dessa questão política, das questões étnicas no Brasil, esta é uma reavaliação do papel das populações de origem africana, tá? Na nossa aula a gente vai entender isso. Até muito recentemente, o fato de que as populações coloniais da região eram predominantemente compostas pelo nativo, e aí a gente fala então do tapuio, do mameluco, que é a questão do caboclo, que formaram então desde cedo a base colonial da ocupação europeia na Amazônia. A gente entende que uma parte dessa população ela é composta por elementos de origem africana, negros, mulatos e o caribocas, tá? Ou seja, formado pelo negro e seus descendentes, tá? E aí, durante esse período colonial, a gente então vai entender esse transporte, esse transporte que era feito para a Amazônia, tá? Então, durante o período colonial, a gente então vai ouvir então sobre os navios negreiros, tá? Que provenientes da costa africana, eles destinavam-se preferencialmente, tá, aos ricos dos portos do litoral do Nordeste brasileiro. E aí, então, a gente tem os estados principais, que eram a Bahia, Pernambuco. E aí, a carga desses navios, os africanos escravizados, eles eram distribuídos, então, pela externa área da produção de nossa maior riqueza colonial. Maior mesmo que o ouro e o açúcar. Então, esse transporte, ele gerava renda para o Brasil, tá? Contrapondo-se, então, a essa questão rica do mercado do açúcar, a gente também encontrava-se, tá, distante da Amazônia. E aí, constituía-se essa região em um mercado secundário de compra de escravos de origem africana, tá? Então, tudo isso nós já falamos na sala de aula. E aí, as várias razões, elas podem ser explicadas relacionadas a essa situação. A primeira razão, é o caráter periférico da economia amazônica, naquele período da época colonial, tá? Em relação à economia do açúcar e depois do ouro. A segunda razão para que fosse transportado, então, esses negros para o Brasil, para a Amazônia, é que a região ela possuía uma economia pobre, tá? E tinha como base principal de sua economia o extrativismo. Produtos florestais, então, a gente já está relacionado então às drogas do sertão, que eram a canela, a copaíba, tá? Entre outros produtos, tá? Além disso, desde cedo desenvolveu-se o extrativismo pesqueiro, importante na produção do comércio regional. Mas a maior produção, extrativa da Amazônia no século XVIII era o cacau, tá? Contudo, o produto de qualidade inferior ao cacau, essa questão agrícola das colônias espanholas, eram menos procurados, de menor valor no mercado internacional. Então, a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre esses africanos vindo para a Amazônia, tá bom? E aí, crianças, a gente vai entender, então, 3 conceitos básicos, tá? Relacionados a quando nós falamos, então, sobre os africanos na Amazônia. Tá? Primeiramente, a gente fala sobre a Companhia do Comércio do Maranhão, tá? E aí ela foi fundada no comércio, tá? Ela foi fundada conforme o dia 12 de fevereiro de 1682, em caráter exclusivo comercial. E ela destinava-se, à questão da agromanufatura, do açúcar, do algodão, por meio do fornecimento de crédito de escravos africanos aos produtores da região, assegurando então o transporte e segurança daqueles gêneros para a questão da segurança da Europa, tá? E aí a Companhia do Maranhão, ela era prevista a importação de 10 mil escravos africanos durante 20 anos na costa da Guiné, tá? Entre os privilégios de que se beneficiava, além do monopólio, ou seja, o poder na mão de do poder, o estado do Maranhão, cerca de 20 anos, destacava-se então, a isenção de impostos, certo? E tudo isso estava relacionado à própria Companhia do Comércio, tá?
Segundo, gente, nós tínhamos a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, tá? A Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ela foi uma empresa, então, privilegiada, tá? De caráter monopolista, criada pelo Marquês de Pombal, tá? Marquês de Pombal, segunda metade, e aí nós estamos falando então, da segunda metade do século XVIII em Portugal, tá? E aí, confirmada pelo Alvará, tá? No dia 7 de junho de 1755, destinava-se, então, gente, controlar e fomentar a atividade comercial com o estado do Pará e Maranhão. Lembrando que naquela época eram divididos, então, o estado do Grão-Pará, do Maranhão e Brasil, tá? Então, esse comércio, ele fortalecia, então, o próprio mercantilismo, certo? Por último, nós temos, então, o Diretório dos Índios. Então, eu peço que vocês se atentem. Aí na apostila de vocês está falando direitinho sobre cada um, tá? Temos, então, a Companhia, o Diretório dos Índios, tá? Que foi uma lei que foi elaborada no ano de 1755 e ela se tornou pública no ano de 1757 por Dom José I, que era o rei de Portugal. E através do seu ministro que estava representando aqui no Brasil, o Marquês de Pombal, ele dispunha, então, gente, os aldeamentos indígenas, elevando, então, estes à condição de vilas ou aldeias e administrativas por um diretor, certo? Bom, além do mais, a gente, então, entende o tráfico de escravos, de fato, para a Amazônia, tá? Nessas imagens, a gente vai observar nessa imagem o tráfico negreiro. A gente entende, então, que o tráfico negreiro era o transporte desses escravos, tá? Esse transporte, ele era em condições insalubres, ou seja, eles não tinham direito basicamente, a comer, a beber água, e quando tinham, eram basicamente comidas estragadas, tá? As condições que eles dormiam eram condições precárias, tá? E aí os negros que constituíram, gente, essa mão de obra, fundamentalmente no Brasil, tá? Especificamente na Amazônia colonial portuguesa, foram os indígenas, como nós já falamos, que eram a principal força de trabalho necessária para a efetivação do projeto, né, da colonial portuguesa. Contudo, gente, a importância fundamental indígena como força de trabalho, e eu me refiro ao trabalho livre, não significou uma exclusão dos africanos, tá? E estes últimos africanos, eles eram desejados pelos moradores, que muitas vezes viam o cativo africano como aquele capaz de fazer o Estado prosperar. Então, a economia africana, ela era vista, né, o tráfico de escravos africanos era vista como que o Estado ia prosperar. E o negro, gente, ele esteve presente junto com a indígena, né? Então, os escravos e indígenas, eles constituíram, então, a mão de obra na colonização portuguesa. E aí o alistamento obrigatório era comércio feito com contratos entre os governos e particulares, ou seja, representantes da metrópole e os colônios, e aí eles se juntavam para patrocinar o transporte de escravos, tá? Existia também, gente, o tráfico de escravos pagos exclusivamente por colonos. Mesmo diferentes, essas diversas formas de transportar e comercializar escravos tinham como base comum. Todos esses tipos de transporte, que acontecia, tá? Havia, então, o processo da comercialização do tráfico transatlântico de escravos, ou seja, compravam cativo no continente africano e transportavam, tá, em navios negreiros para portos coloniais. E aí existiam, então, gente, escravos, tá, e suas ocupações. Então, vamos entender como que funcionava, tá? Uma questão, gente, que pode mostrar esse escravo de outra forma, tá? Pode ser visto, então, quando tratamos das funções desempenhadas por esses escravos durante e após o período colonial. Em geral, gente, por conta da grande demanda inerente a esse tipo de atividade, muitos escravos eram conduzidos até as propriedades de monoculturas, ou seja, onde era plantada apenas um tipo de agricultura, um tipo de especiaria, envolvidas, então, no desenvolvimento do mercantilismo europeu.
E aí, ao longo do dia, desempenhavam-se diferentes funções de trabalho nas lavouras e demais instalações na propriedade rural. Ao fim, gente, de um dia exaustivo, os escravos eles eram conduzidos até a senzala para descansar para o próximo dia de trabalho. Nesse local, acabavam firmando, então, laços de socialização e até mesmo utilizavam, naquele momento, para promover algumas manifestações culturais. Contudo, a gente não pode, então, limitar o ambiente da lavoura e da senzala quando falamos dos escravos. E aí eu coloquei essas imagens para a gente entender as funcionalidades que os escravos tinham, tá? Até mesmo, gente, existiam as escravas, mães, elas tinham, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, sobre as suas funcionalidades como damas de leite, tá? Que elas amamentavam os filhos, né, das esposas dos imperadores, entre outras coisas, tá? Bom, aí existiam então funções que os escravos tinham, tá? Ocupações. Então, basicamente são 3. Então, eu peço que vocês se atentem a isso. Os escravos domésticos, então, qual era a função deles? Eles, tendo uma alimentação mais elaborada, esses escravos eles tinham por função realizar a arrumação da casa, cuidar das crianças, organizar as refeições e realizar pequenos serviços designados diretamente pelo seu senhor, tá? Em alguns casos eles tinham, tá? As escravas domésticas, como nós falamos, estavam relacionadas sexualmente, disponíveis ao seu proprietário, certo? O próximo, gente, eram os escravos de aluguel. Os escravos de aluguel, gente, os senhores os transformavam em escravos de aluguel. Por quê? Eles poderiam ser empregados em outras fazendas ou até mesmo nas minas. Usualmente, o escravo de aluguel, eles eram constituídos como uma importante fonte de renda para os proprietários que passavam por alguma dificuldade financeira ou visavam a ampliação de suas divisas. Por último, nós temos então os escravos de ganho. Esses escravos, eles ofereciam a prestação de serviços diversos, como o transporte de cargas, a barbearia, a lavagem de roupas ou a fabricação de comércio, tá? E de remédio. Tomavam conta de pequenos comércios, vendiam alimentos, entre outros. Geralmente, esses escravos repassavam boa parte do lucro aos seus proprietários e ficavam com uma pequena renda, da qual poderiam se alimentar melhor ou comprar sua alforria, que é a sua liberdade, tá? Ao longo da colonização, a gente observa que a adoção, gente, do trabalho escravo, ela acabou contribuindo um dos mais importantes pilares da nossa sociedade. A princípio, esses escravos, eles vieram do continente africano para ocuparem os vários postos de trabalho que eram gerados pela implantação de empresas açucareiras. Com o passar do tempo, a complexidade da nossa economia e organização social acabaram, então, determinando a existência de diferentes tipos de escravidão, tá? Então, nessa primeira parte da nossa aula de hoje, a gente entendeu esse processo, tá, de escravos, sua ocupação, tráfico negreiro, entre outros. Peço que vocês leiam a apostila e aí na próxima aula a gente continua. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais.